7 regras para você montar uma boa piscina de liquidez. O que você precisa se atentar? Quais são os pontos ali de atenção para você conseguir evitar eventualmente o impairment loss e conseguir ali ter bons resultados tanto em dividendos quanto eventualmente em valorização. Bom, então a primeira regra vai justamente aqui para os ativos, as criptomoedas que você vai colocar ali, né, vai fornecer liquidez. Então é muito importante você escolher pares relativamente sólidos ou que você já levaria como um investimento para o ciclo, para o médio ou até para o longo prazo. Piscinas com tokens ali duvidosos podem fazer com que você troque um ativo consolidado por um ativo não tão bem consolidado. Então, um exemplo: imagine que você faz uma piscina ali de Bitcoin com uma meme coin. Se essa meme coin desabar, você vai trocar todos os seus bitcoins por essa meme coin, você querendo ou não. Então, você vai trocar um bom ativo com um alto potencial de valorização por uma criptomoeda duvidosa. Então, sempre coloque ativos que você visualize fundamentos e que você não tenha problema em carregá-los, mesmo que você saia para a ponta, né, contrária ali, fique 100% alocado. O segundo ponto aqui é com relação ao TVL, ou seja, o valor total bloqueado dentro ali, dos DEPs que você está utilizando. Então, por exemplo, vá naqueles aplicativos para fornecer liquidez que já tem, né, um certo histórico, que tem um TVL alto e que justamente aconteça muitas transações. Então, o segredo para gerar renda passiva com criptomoedas, utilizando essa estratégia de piscinas de liquidez, é você o tempo inteiro estar atrás de volume. Quanto maior o volume, quanto maior a demanda pelas trocas entre um par e outro, maior será a tua rentabilidade. Então, você olhando para a TVL, você está mirando justamente aonde você provavelmente terá os melhores resultados. O terceiro ponto aqui, a terceira regra, é com relação à correlação. Então, é muito importante na hora que você for fazer uma estratégia que envolva, né, as piscinas de liquidez, você entender qual é o conceito da estrutura que você está montando. Então, por exemplo, imagine que você vai montar uma piscina com um par de Bitcoin e Ethereum. Em tese, dois ativos relativamente correlacionados. Uma piscina desta forma faz com que você ganhe na valorização do mercado em ambas as pontas e que você consiga eventualmente manter o teu range, né, de negociação enquanto o mercado vai valorizando. Então, ativos que possuem correlações próximas são excelentes para você aproveitar um mercado de alta. Se os mesmos possuem correlação negativa, enquanto um valoriza e o outro desvaloriza, você muito rapidamente vai ser exposto para uma das pontas da tua piscina e aí você pode incorrer em risco de impairment loss ou de não estar mais fornecendo taxas. Então, ativos correlacionados é uma bela de uma estratégia para você surfar tanto o mercado lateral quanto um mercado de alta. O nosso quarto ponto aqui é com relação a tendências. Então, assim, para quem investe utilizando análise técnica, a tendência é muito importante. Então, lembre-se, as piscinas de liquidez, elas levam consigo ativos que você já vai investir. Então é muito importante você observar qual que é a tendência desse ativo, se ele ainda mantém bons critérios, tanto fundamentalistas quanto grafistas, de que vai manter a valorização do mesmo. Então não tem por que você pegar um ativo que está depreciando, tanto em fundamentos quanto em valor de mercado, e montar uma piscina com ele. É mais interessante a gente pegar ativos que, né, ainda mais correlacionados, que estão seguindo uma tendência de valorização. O Bitcoin com Ethereum, por exemplo, é um deles, Bitcoin com Solana, Ethereum com Pendo e assim por diante. Então, essa é uma forma também muito interessante de você montar boas piscinas de liquidez. O nosso quinto ponto é enfatizando aqui novamente volume associado, né, a sinônimo de retorno. Então, assim como o TVL é muito importante, dos DEPs que você vai atrás, é muito importante você também perceber quais são as piscinas que também estão atraindo mais volume. Então, por exemplo, você pode ir ali na Raydium da Solana e filtrar por volume. Provavelmente você vai ver algumas piscinas que estão na moda, vamos dizer assim, né, com Solana e alguma meme coin. Entretanto, você vai perceber, por exemplo, as mesmas piscinas, Solana com o USDC, em
cotações ali, né, em FIIs diferentes. Então, uma que vai lhe pedir 0,01 para transacionar ali, uma que vai lhe pedir 0,05. E o volume, portanto, é muito importante, porque às vezes uma que por mais que tenha um FII menor, o volume ele é muito superior. Então você, por conta do volume, vai ganhar mais capital, porque o teu capital vai estar sendo transacionado mais vezes do que às vezes numa que você tem um FIIzinho, né, um pouquinho maior ali, uma taxa de negociação um pouquinho maior, só que com um volume menor. Então, as piscinas de liquidez, elas sempre precisam ser ponderadas por volume. Nossa sexta regra aqui é justamente, então, quais decks que você vai utilizar. Aquelas que eu particularmente utilizo e gosto muito são elas: o feijão com arroz, a própria Uniswap, para a rede Ethereum, Arbitrum. Temos também a PancakeSwap, para quem utiliza a rede da BNB. Para a rede da Solana, temos a Raydium, que é muito boa, diga-se de passagem. A plataforma, né, o DEP ali, ele é muito intuitivo. Ainda dentro da blockchain Solana, temos a Orca também. Eu particularmente prefiro a Raydium, mas a Orca também é uma boa opção. Para, por exemplo, a Sui, temos a Cetus e assim por diante. Então a gente precisa olhar o histórico, precisa entender se tem um histórico de vulnerabilidade, por exemplo, se o TVL segue crescendo, se a demanda segue crescendo, o volume e assim por diante, além de, obviamente, a confiabilidade. É muito importante a gente entender que esse é um dos pilares fundamentais na hora de você escolher uma boa estrutura por onde você vai montar a tua piscina. Então escolha boas decks que não possuem um histórico ali negativo, né, de vulnerabilidade, ataque hackers, ou exposição ali dos teus fundos, que muito provavelmente você vai colher aí muito resultado, muito dividendos, né, e vai ser muito feliz aí ao final do ciclo. E por fim, a nossa sétima regra aqui é justamente a blockchain. Então, por exemplo, se você está começando agora com $100, $50, não tem por que você começar utilizando uma blockchain que tem taxas, né, ali de transações altas, como por exemplo a Ethereum. Então imagina, você vai colher ali um dividendo em termos percentuais muito interessante. Entretanto, na hora de você criar, né, essa piscina ou fazer o swap para um token e outro, você vai deixar ali caminhões de dinheiro que vão basicamente anular os teus ganhos de capitais em renda passiva, ou se não até lhe colocar no prejuízo. Então, dependendo do tamanho do teu capital, procure pelas redes que você vai ter ali, né, uma taxa de interação menor. Então, por exemplo, se você está olhando para aqueles protocolos que estão dentro do guarda-chuva da Ethereum, Arbitrum é uma excelente opção, Base é outra excelente opção. Agora, a Solana, por exemplo, é uma excelente posição, né, e opção para basicamente qualquer usuário, já que tem taxas ali relativamente muito baixas. Então, as blockchains, elas também são sinônimos de volume, então não adianta você ir para uma blockchain que não tem muita transação, porque você não vai ganhar taxa, mas também são ali importantes, né, serem ressaltados esses pontos com relação às taxas. Então, se você tem ainda, está começando, quer se aventurar nesse universo, né, marinheiro de primeira viagem, opte por redes que você não vá deixar muito dinheiro na transação, porque provavelmente você vai começar com um capital ainda baixo, né? Quando, obviamente, você começar a ter bastante dinheiro investido nas piscinas, às vezes a Ethereum, por mais que tenha taxas mais elevadas, o volume transacionado ali, né, o TVL mesmo é muito maior. Então, você consegue, às vezes, abater essas taxas mais altas, porque o teu capital também aumentou. Bom, pessoal, então nesse vídeo são 7 regras fundamentais para você se atentar na hora de montar uma boa piscina. Se você quiser, inclusive, ajuda para seguir essas estratégias, entender qual que é o momento certo de montar, qual tipo de piscina, quais ativos utilizar, eu vou deixar aqui no link, né, a comunidade da Liberfy para você fazer parte. Tem tanto a parte gratuita que já vai lhe ensinar bastante coisa, quanto principalmente a nossa comunidade paga, que aí sim, a gente tem uma carteira ali que começou com R$ 100.000, né, e a gente está alocando aí e ponderando ela, fazendo as nossas movimentações e fazendo o report ali para os nossos assinantes, de forma quinzenal. Então,
Pô, dá uma olhadinha na comunidade, 7 dias grátis. Essa carteira que a gente tem aí como evidenciar essas operações, ela traz muita transparência para mostrar o que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro e também mostrar o que e como fazer, né. Então, dá uma olhadinha, link na descrição. Não esquece de deixar aquele dedo no like se você gostou desse vídeo e ficou até aqui. Um forte abraço e lhe vejo nos próximos vídeos. Até mais.